Se você acha que projeto de lei é coisa distante da nossa realidade, precisa conhecer o Mudamos. O aplicativo coleta assinaturas eletrônicas em projetos de lei de iniciativa popular. Já são mais de 7.000 ideias lançadas e é o primeiro no mundo, viu, gente? O Fábio Stable vai contar para a gente como usar a tecnologia para melhorar a política. Fábio Stable é professor de inovação e tecnologia na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. É o pesquisador independente da Parceria de Governo Aberto no Brasil, fellow em Governo Aberto pela Organização dos Estados Americanos. Há mais de 10 anos trabalha com pesquisa e projetos aplicados sobre tecnologia e sociedade para organizações como Unesco, Comissão Europeia e Mercosul. É diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Fábio. Olá a todos, é um enorme prazer estar aqui e estar também na internet. E é um enorme prazer estar entre as outras pessoas que estão participando desse painel. Então, meu nome é Fábio Stable. Como só existe eu no mundo até onde eu sei, o meu e-mail é ofabro@ofabro.com ou ofabro@itsrio.org. Eu vou falar hoje sobre o Mudamos e sobre construir um projeto de lei, mas antes eu vou fazer uma associação com o que eu acabei de ouvir aqui, né? A gente ouviu que alguém entra numa escola e viu a escola cinza e viu que a escola não fazia sentido. E eu acho que as pessoas elas olham o governo como algo cinza. Eu voltei ontem lá da Câmara, estava falando, e é meio cinza, meio amarelo, meio verde, é meio sem vida. E não deveria ser, porque o governo é de todos. Mas a Beth Novak foi quem criou a política de governo aberto do Obama, e que é do GovLab da New York University. Ela fez uma frase esse ano que é: o Congresso está quebrado e a forma de consertar ele é a cocriação de políticas públicas. E quando a gente fala quebrado, não é assim de joga fora o governo, é o contrário, é ocupa o governo. Então, nós temos que pensar em formas de cocriar políticas públicas com o governo. Então, quando a gente vê alguém que assume uma escola e fala, poxa, mas para mudar a nota ou alguma coisa, eu teria que mudar a lei municipal e isso é impossível? Não, possível é. A questão é que nós não temos como. E aí a gente vê também diversidade, né? Quando a gente pensa que na foto só tem uma pessoa sorrindo e essa pessoa é o gerente, dá a ideia de que a única pessoa que fica feliz em fazer lei é o congressista que está lá porque ele tem a possibilidade, os outros estão lá tristes porque não podem. E aí, o que a gente fez nesse projeto foi transformar o projeto de lei de iniciativa popular, que é algo que existe na Constituição desde 88, mas que, de 88 a 2017, apenas 6 conseguiram, a nível nacional, assinaturas suficientes para tramitar. O Ficha Limpa é o grande exemplo, e é hoje um grande projeto de lei que vocês conhecem no combate à corrupção. E aí o que a gente fez, como é que a gente pode usar a tecnologia para facilitar isso? Então, tem blockchain, tem algumas coisas aqui que são tecnologia, mas a base disso são as pessoas. E aí, quando a gente pensa numa cidade de 12 milhões de pessoas, então você tem 12 milhões de cidades, de certa forma, você tem aí 200 milhões de brasileiros, cada um com seu projeto de lei. Como é que a gente cria uma estrutura para essas pessoas compartilharem isso? Nós lançamos o aplicativo Mudamos, eu vou falar dele logo a seguir, e nós não lançamos ele, alguém fez um vídeo em Campinas, e esse vídeo circulou pelo WhatsApp, falando sobre a gente, e em um final de semana eu tive 100 mil downloads. A gente estima que 7 milhões de pessoas viram sobre o Mudamos em 2 dias. Eu recebi 4 mil e-mails, que eu li todos. Depois, no final da semana, eram 7 mil. E um deles era de um motorista de caminhão. E eu fiz questão de ligar para ele, porque eu falei, nossa, eu atingi um motorista de caminhão que quer propor um projeto de lei. E eu estava muito feliz. Só que quando eu li os 4 mil e-mails, eu falei, putz, eu acho que eu falei. Porque das 7 mil ideias que eu recebi naquela semana, apenas 7 eram projetos de leis. E eu falei, vixe, o buraco é mais embaixo. Então, eu resolvi um problema, oba, está funcionando, mas eu tenho outros problemas a resolver, e daí surgiu, crie seu projeto de lei, que serve para escolas, que serve para cidades, que serve para condomínios, que serve para o que for, que é um desafio que a Globo News passou para a gente, num evento Prisma que eles estavam fazendo de inovação, que é como levar as pessoas a criar um projeto de lei. E eu falei, fácil, eu tenho uma ideia. E a gente foi lá e criou uma metodologia em 2, 4 horas que as pessoas criam um projeto de lei. E se você quiser fazer na sua escola, você pode fazer sem mim, eu ajudo você a fazer. Se você quiser fazer com a gente também ajuda. Mas eu acho que o essencial aqui é ocupar o governo para que o governo seja um governo
das pessoas com as pessoas. Né? E aí, lá nesse evento, em toda a palestra, eu começo com essa frase: você está aqui porque você é um empreendedor político. É porque você quer transformar alguma coisa. Nesse dia que eu fiz, uma pessoa de Itu criou um projeto de lei para que qualquer espaço verde na cidade, grama, na calçada e etc., pudesse ser usado para cultivo de frutos. Então, ali em 2 horas, ele tinha uma ideia e depois de 2 horas ele saiu ali com um projeto de lei. Eu falei, pronto, você é um empreendedor político. Significa, você quer fazer alguma transformação, você só não sabe como, mas a gente pode ajudar você a se empoderar e fazer o seu próprio projeto de lei. E aí eu falei para ele, você vai sair daqui com o seu projeto de lei, e eu acho que é possível. Não é tão fácil assim, certo? Eu estou exagerando um pouco, mas é muito mais fácil do que você acha. E o segredo é que construir o projeto de lei não é seu. Você precisa de um time multissetorial, você precisa de diferentes talentos. Talvez você precise de alguém que entenda um pouco de juridiquês, talvez você precise de alguém que entenda um pouco de plantas, nutrientes e etc. Talvez você precise de alguém que entenda escolas. Então, não é tão fácil assim da sua casa, faça seu PL. Mas se você tem um grupo que é ativo e que é criativo, é fácil. Então, disso surgiu, mudamos o que a gente chama de virada legislativa, que é uma metodologia para a construção de projetos de leis. Onde é que a gente já usou isso? João Pessoa, a Câmara de Vereadores de João Pessoa, nos chamou para fazer lá. Então, nós fizemos, durante um dia, nós pegamos organizações de sociedade civil e legisladores da Câmara Legislativa, num ginásio, 4.000 pessoas, passamos o dia fazendo um projeto de lei com o tema mobilidade urbana. E, desse momento, saíram 5 projetos de leis propostas pelas pessoas que estão hoje no aplicativo para coleta de assinatura, já passaram da metade das assinaturas. No Rio de Janeiro, o SEBRAE tem um problema enorme de burocratização da inovação do microempreendedor. E aí eles têm 92 cidades que eles monitoram os indicadores de tirar o alvará e outras coisas. E aí a gente levou esse projeto e aí a gente criou o Chupa PL. O Chupa PL é aquilo que resolve o problema numa cidade, resolve o problema na outra cidade. E a ideia é levar boas ideias de uma cidade para outra, fazendo com que essas 92 cidades, daqui a pouco, em menos de um ano, a sociedade leve ao legislativo os projetos de leis que eles acreditam que favorecem a desburocratização. O aplicativo Mudamos, ele começou, na verdade, em 2014, quando nós tivemos uma eleição presidencial bastante polarizada. Hoje nós sabemos o resultado disso, né? É uma sociedade extremamente polarizada, a eleição desse ano será polarizada. E a eleição, o governo, a governança, ela não se dá pelos polos, ela se dá pelo meio. Para votar alguma coisa, você tem que ter maioria, você tem que descobrir onde as pessoas concordam em alguma coisa. Então, a gente começou um processo de construção de políticas públicas lá, mas, em 2016, nós submetemos uma nova ideia ao projeto Desafio de Impacto Social do Google. E aí nós fomos um dos selecionados para o prêmio máximo, nós ganhamos 1,5 milhão para desenvolver esse aplicativo em 2 anos, e é com o dinheiro desse prêmio que nós desenvolvemos o aplicativo Mudamos, que é gratuito, é código aberto, ele é feito para ser consumido pelas pessoas e para ser consumido pelo poder público. Né? O Mudamos se inspirou muito no Ficha Limpa, que, quando fizeram assinaturas, foram caminhões chegando lá no Congresso com assinaturas. E aí, logo que a gente fez o Mudamos, a gente fez também um estudo da arte jurídico sobre como estão os projetos de lei. Assim, quem já propôs? A verdade é, ninguém nunca verificou assinaturas de projeto de lei nenhum. Eu vou dizer como é que funcionaria isso na prática, certo? O único banco de dados de assinatura que tem é o TSE, quando você vai assinar, você vai votar e você assina ali. Significa que, se o Fabro assinou um projeto de lei, você tem que procurar nos 200 milhões de brasileiros a folha que está a assinatura do Fabro e comparar visualmente se aquela assinatura é do Fabro. A margem de segurança disso é muito baixa. Então, o que a gente pensou? E se eu usasse o celular? E aí você tinha modelos que eram mal vistos no celular. Eu falei, não, vamos usar uma coisa que chama blockchain, que é uma tecnologia muito mais segura e transparente. Funciona mais ou menos assim. Para você fraudar um voto, uma assinatura de um projeto de lei, você tem que ter um celular, porque ele tem um número único, um número de telefone, porque você tem que ter um chip único, o aplicativo que tem que estar instalado lá, porque ele tem os seus dados pessoais, mais a sua geolocalização e mais o tempo exato do que aquilo está acontecendo. E isso a um custo de R$ 8,00 por semana. E aí a gente falou, nós temos uma forma aqui de autenticação que é transparente para o governo ou o cidadão verificar, que pode fazer o processo de você dizer que apoia um projeto de lei
e lá para cima. Então, hoje nós temos 600 mil usuários e mais de 250 mil assinaturas coletadas no aplicativo. E nós temos projetos nacionais, nós temos projetos estaduais e projetos municipais que estão no aplicativo de diversos temas, que vai desde despoluir o Rio Belém, que é em Curitiba, então projetos de meio ambiente, projetos de escola, projetos de mobilidade e muitos projetos de combate à corrupção. Como é que isso começa, né? Lá em 2013 e 2014, nós vimos um problema. A população, ela ocupou as ruas para falar com o governo. Essa foto é emblemática, as pessoas no Congresso com sua sombra projetada lá. Mas nós temos aí uma sociedade que é meio, eu gosto desse desenho do Angeli, que é o homem-polvo. Então, cortou um pouquinho ali, mas nós temos aqui a mesma pessoa no Twitter, no Facebook e tudo mais. Para quem trabalha com ouvidoria, esse é um inferno. Porque a ouvidoria tem que lidar com 8 cidadãos ao mesmo tempo, sendo que ele pode ser a mesma pessoa. Então, são 8 vezes menos eficiente do que atender ao Fabro. E essa é a realidade. Todo mundo falou, mas a realidade é muito desconectada, porque as instituições não estão prontas para as pessoas. E aí o governo foi lá e mandou sua mensagem. Olha, aqui está uma políticas boas que a gente vai implementar. Mas será que houve comunicação entre público e governo? E não houve, e é um problema de 2 vias. Eu não acho que houve má vontade, não é uma questão de vontade, é uma questão de know-how, expertise, como fazer. Ninguém falou com ninguém. Na experiência que a gente viu do colégio, olha quantos mecanismos institucionais de participação nós vimos para que as pessoas pudessem se juntar e criar alguma coisa. E a verdade é que é muito difícil você criar isso. Quando eu falo sobre internet, eu falo sobre uma rede de pontos desconectadas, conectadas, que tem vários nós, uma realidade líquida. Quando eu falo de governo, eu penso no motor de carro. Início, meio e fim, comissão A, comissão B, carimbo, vai para cá e vai para lá. Como é que você coloca essa internet dentro de governo? Se colocar muito rápido, a instituição fica fragilizada. Se colocar muito devagar, as pessoas ficam frustradas. Ninguém no mundo sabe como fazer isso. E é por isso que a Beth Novick fala que o Congresso está quebrado. Porque como é que a gente põe a internet dentro de governo sem abdicar da segurança do governo? A frase dela que responde isso é: precisamos fazer o governo ser sexy. Precisamos fazer o ato de participar da governança e do governo ser algo que demanda atenção, que demanda interesse. Aí está a imagem que eu imagino que é a internet e que é o governo. Olhem como são coisas completamente diferentes e necessárias. Essa é a realidade. Então, pode acontecer de um governante não querer ouvir a população? Pode, mas em todo governo existem pessoas muito interessadas em ouvir as pessoas. Nesse momento, estamos aqui numa casa do governo. Então, o Mudamos, ele colocou um novo conceito de assinatura eletrônica. Essa revolução tecnológica que está por trás, ela foi desenvolvida, apresentada à comunidade hacker, à comunidade da Câmara, do Senado, que fazem esse processo, e ela é segura. Mas o segredo da Mudamos não é a Mudamos. O segredo são as pessoas. 7 milhões de pessoas viram o Mudamos, compartilharam porque queriam. O segredo não sou eu, o segredo são a demanda que existe na sociedade para a participação. 100 mil pessoas fizeram download do aplicativo. O segredo não fui eu, o segredo foi que as pessoas elas querem participar. Então, eu vejo nesse cenário muito polarizado uma politização das pessoas maior do que nunca. Eu vejo, eu nasci em 81, eu vejo uma crescente das pessoas querendo participar da política, mas as formas de participar são muito restritas, elas frustram. Mas nós temos que tentar novas formas de criar essa conexão, de fazer o governo ser sexy. E aí, o Mudamos, que é onde você pode propor projetos de leis e a virada legislativa. Então, se você quiser criar um PL hoje, eu posso te explicar como fazer. A gente pode fazer junto pela internet, a gente pode fazer junto presencial. Se você já tiver um projeto de lei, você já pode subir na Mudamos e coletar assinaturas. Não vou dizer que é a coisa mais feliz do mundo e fácil, mas é muito mais fácil do que você acha que é. Qual que é o problema, então, nos projetos de leis? O que nós aprendemos nesse processo e para que a virada legislativa existe? Eu recebi 7 mil ideias de projetos de leis, uma delas de um caminhoneiro. E eu tenho certeza que aquele caminhoneiro tinha uma noção da realidade sobre estradas muito maior do que eu ou do que muitos parlamentares. Mas como é que ele traduz isso num projeto de lei?
Porque o que ele quer não necessariamente é a melhor solução. Eu tenho que prototipar, eu tenho que criar essa situação, essa solução, ela tem que ser eficiente. Ela tem que ser criativa, mas ela também tem que ser eficiente. Das 7.000 ideias que eu recebi, apenas 7 eram eficientes. Eu coloquei todas lá. Mas, poxa, 7.000 pessoas querendo fazer algo, eu só consegui aproveitar 0,1%. E eu falei, e se o projeto de lei fosse entendido como empreendimento? Se o projeto de lei existisse para resolver um problema, se eu penso no projeto de lei não como letrinhas, artigos e algo distante, mas se eu penso ele como para resolver alguma coisa. Ficha limpa existe para resolver um problema de corrupção. Aquele candidato que tem ficha suja não pode se candidatar a um cargo público. Lei de acesso à informação. Toda informação é pública por princípio e não privada por princípio. A gente inverte a lógica. Código do consumidor. Quais são direitos e deveres básicos que existem para relações de consumo? Então, talvez todo projeto de lei ele existe para resolver um problema. A questão é, então, vamos pensar qual o problema. E aí o Ficha Limpa foi a grande inspiração. Será que o Ficha Limpa poderia ter sido criado pelas pessoas? Aí a gente leu. E o Ficha Limpa é complexo. Eram, acho que, 66 artigos. A gente falou, putz, é muito longe ainda. Mas será que eu não consigo simplificar? E a gente criou um método onde você pensa, artigo 1. O artigo 1 sempre diz sobre o que é o projeto de lei. Então, essa é a primeira fase da virada legislativa. Termos. Que termos será que são essenciais? Alimentação, nutrição, educação? Aí a gente vê que tem esses Googles de projetos de leis, que são ferramentas que buscam projeto de lei, e você pode colocar lá, alimentação. E aí você encontra rapidamente vários projetos de leis que já definiram o que alimentação é. Escolha a sua definição. E aí depois você fala, talvez o projeto de lei seja uma questão de Ctrl+C, Ctrl+V. Você definiu sobre o que é, definiu o problema, encontrou os termos centrais, pega um projeto de lei que já existe e edita. Tira o que você não quer, deixa o que você quer, e aí você chega no projeto de lei. Ele é um pouco o Frankenstein, mas ele é um Frankenstein que é quase humano. E aí você leva para a discussão com as pessoas, aperfeiçoa, e você tem um projeto de lei. É mais ou menos isso a virada legislativa. Lá em João Pessoa, a gente fez presencial. 4.000 pessoas, nós chegamos nos 5 PLs, nós fizemos toda essa questão de post-it e interação. Então, se você tem uma escola, que é um espaço de interação por princípio, é ótimo para fazer projetos de leis. Se você tem um observatório social que trabalha com corrupção, é ótimo. Se você tem uma associação de moradores, se você participa de algum conselho, esses são lugares de excelência para criar projetos de leis. A frustração é que as pessoas criam projetos de leis e aquilo nunca é adotado por um político. Bom, a Constituição permite, há uma ferramenta, você pode coletar as assinaturas e aí você chega lá, no Congresso, na Câmara, na Casa Legislativa, com a sua ideia. Essa é uma possibilidade. Em Teresópolis, havia um projeto de lei que tinha 60% de assinaturas no papel. Em menos de 2 semanas, eles falaram com a gente, em menos de 2 semanas, nós coletamos as assinaturas restantes e aquilo passou a tramitar. Agora tem um projeto nacional sobre reforma política que tem 1 milhão de assinaturas. A nossa expectativa é, eles levaram 1 ano para coletar isso, em menos de 1 mês a gente coletar as 500.000 assinaturas que sobram, que faltam para acontecer aquilo. É rápido e viraliza, no bom sentido. Então, talvez você que esteja aqui vendo a Mudamos, você está aqui porque você é um empreendedor político, porque você tem um interesse em fazer uma mudança política. Se nós baixarmos os custos, se nós facilitarmos e fizermos de uma forma em que a Mudamos ela não é um serviço, ela é uma plataforma, onde eu sou uma das soluções que existem, mas eu sou apenas um facilitador do que realmente é a democracia. A solução está na sociedade. Se eu apenas fizer esse gancho, talvez eu consiga fazer uma transformação e consiga fazer o governo ser mais sexy, e eu consiga fazer, de pouco a pouco, de que governos e cidadãos falem entre si, e que façam uma forma construtiva, e que nós tenhamos uma ideia que o governo é o primeiro lugar que nós devemos ocupar. Lá em 2013, eu comecei a escutar a frase de que estavam ocupando as assembleias legislativas. E eu falei, isso é um pleonasmo, é subir para cima. Você não pode ocupar algo que é seu. Não existe ocupar a Assembleia Legislativa. Mas se essa é a percepção, bom, melhor ocupar para que as pessoas entendam que a Casa Legislativa é uma casa nossa, o governo é nosso. E a mudança que o Mudamos está propondo é, de um lado, uma ferramenta muito simples para propor projeto de lei. Então, se você tem um projeto de lei,
mande um e-mail, é só entrar mudamos.org ou app.mudamos.org e envie. Nós temos lá como te ajudar. Se você pensa que quer criar um projeto de lei, envie um e-mail para a gente vai ajudar você nessa virada legislativa. E se você tem alguma outra ideia, mande e-mail também, porque se a gente não puder ajudar, eu vou te direcionar para alguém que eu acho que talvez possa te ajudar. Muito obrigado pela participação, é um prazer estar aqui com vocês.